Eita, eita, eita! Agora é nós, vice. Você vai perceber, isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Yeah! É nóis! Então, tô com essa alegria todinha, mas o nosso tema hoje é forte, tá? Arte minimalista, arte conceitual, concretismo. Vamos logo lá que vai dar muita discussão. Talvez você até mude os seus conceitos de vida com o que eu vou falar aqui nessa nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui o violão rapidão, aqui na estante dele, né? E a gente já relaxou, já cantou, já dançou, né? Já... vamos, agora vamos. Olha só, estamos começando a nossa unidade 2, tá? Com o tema arte contemporânea, a arte do nosso tempo. Ainda sobre a arte contemporânea, né? Que a gente vai discutir muito daqui para frente, tudo que a gente vai falar de arte tem a ver com o que está rolando atualmente, né? O que está acontecendo atualmente, tá? Então, a arte se abastecendo da tecnologia, se aproveitando da tecnologia, parte 1 e parte 2. As artes visuais, né? Também, nós vamos dar uma revestida nisso aí. A música, a dança, o teatro, o modernismo brasileiro e os artistas também, duas partes aí, né? E os artistas contemporâneos, regionais, vamos falar um pouquinho mais deles. Depois disso, pá, revisão geral e, puxa vida, vacilão, não vacila não, ficar de recuperação, um negócio tão legal, a arte é tão legal, né? Nada disso, mas quem ficar, a gente faz uma recuperação aí, show de bola, às vezes a gente não está bem de cabeça, né? E sei que lá, e bora-se embora. Nossa primeira aula de hoje é finalzinho do que eu queria falar sobre arte contemporânea, né? Então a gente vai falar, já que as coisas bem atuais, né? Arte cinética, o concretismo e o minimalismo. Olha, vou te dizer, o minimalismo é um tema muito show, viu? Vamos ver aqui esse mapa mental? Olha só, a partir de meados do século XX, a gente vê aqui que nos anos 60 aqui, o negócio foi muito... Nos anos 60 aqui, o negócio foi muito pauleira, né, gente? Porque você teve pop art, teve op art, teve arte povera, teve arte cinética, concretismo, né? E o minimalismo, tudo isso aí veio, né? Explodindo aí, veio dando o que falar, né? Dando novas aberturas para a arte, né? E aí você está vendo aqui nessa rolagem aqui, né? Vários conceitos diferentes, né? Estou vendo aqui Marilyn, arte povera, né? E tudo isso aí para nos mostrar o seguinte. Deixa eu falar aqui, ó, só para você ficar mais antenado aqui, tá? A pop art, ela pega os fetiches e os símbolos da civilização de consumo. Gente, tá tudo interligado, sabe? Realmente, isso tem a ver com o minimalismo, tem a ver com o concretismo, tudo está interligado. Porque os artistas estão todos vivendo no mesmo momento, né? Então você tem aqui, ó, a op art. O cara buscou um novo tipo de arte usando efeitos ópticos, ilusões, né? Efeitos ópticos.
Tem a arte povera também, uma maneira de fazer arte com materiais descartáveis, né? E materiais tão simples que passaram a classificar como uma arte pobre. Mas não tem nada de pobre, é muito chique, tá? Chique, né? Chique é uma palavra, acho que francesa, que quer dizer elegância, se eu não estou enganado. Aí vem o minimalismo, que é o uso mínimo de recursos. Será que a gente precisa realmente de tanta coisa para viver bem? Será que a gente precisa comprar tantas bugigangas? Às vezes a gente tem tantas coisas e não usa. É isso aí, nós vamos discutir essa ideia. Aí veio o concretismo, também teve no Brasil, né, o Manifesto Neoconcreto, a partir de 59, e a arte cinética, que utiliza recursos visuais e técnicas a dar movimento à obra ou impressão de movimento, tá? Então, olha só, vamos falar da arte cinética, mas antes eu queria fazer aqui um pequeno comentário para vocês. Ó, essas novas artes, a gente sabe que são artistas procurando o seu caminho, né? Sua linguagem, sua maneira de se comunicar, sua maneira de falar do mundo. Porque tem artistas que fazem ali aquelas bobagens, mas tem pessoas que têm um compromisso maior em falar para a sociedade. O artista é um ser antenado com o que acontece à sua volta. Então, se tem movimento de guerra, se tem movimento a desilusão das pessoas, suicídios, né? Todos esses temas aí, os artistas entram com a sua palavra, com a sua opinião, né? Puxando uma tendência. Às vezes a tendência puxada não é muito legal não, porque alguns artistas fazem apologias às drogas, né? Ao consumo desenfreado, ao sexo desenfreado também, e tudo que é mais é muito, já dizia o velho ditado, tá bom? Eu vou voltar, mas oportunamente, de vez em quando, eu venho dar uma pitada sobre esse tema aí, para a gente ir se posicionando mentalmente, tá bom? Vamos voltar lá na arte cinética, para a gente ver que os temas da nossa aula a gente tem que discorrer, né? Então você tem aqui, ó, a arte cinética é uma corrente do século XX que utiliza de recursos visuais e técnicas destinadas a dar movimento à obra ou impressão de movimento. A exposição Le Mouvement, o movimento, que aconteceu em Paris, na França, em 1955, na Galeria Denis René, pode ser considerado como o começo da arte cinética. Então, deixa eu fazer mais um comentário aqui, importante, hein? Olha só, os nossos sentidos não são perfeitos. Nós somos pessoas imperfeitas, né? Cada pessoa tem uma habilidade maior. Impressionante Pelé, com aquela habilidade dele com o futebol, se destacou no meio de tantos outros, né? Ao ponto de ser considerado o jogador do século. Aí veio o nosso mãozinha santa, o Oscar Schmidt, do basquete, né? Respeitado até pelos grandes do basquete, que são o Dream Team, né? Os americanos lá que praticam basquete. E outras pessoas que têm a capacidade, mas os nossos sentidos são limitados. Tem gente que é mais bonito e tem outros que são mais ou menos, né? Como o nosso... Espero que ele esteja falando a verdade ali que eu estou falando e não enrolando com esse gestual aí, tá? Eu preciso estudar Libra, já vi. Então, gente, mas aí ainda depende de quem está olhando, né? Então, na arte cinética, olha só, pessoas estudiosas, né, e com a veia artística lá, descobriram também uma maneira de apresentar uma arte que mexe com o sentido da visão, tá? O cinema também é uma arte que mexe com o sentido da visão, porque são fotografias passadas numa velocidade tal que o olho não consegue acompanhar. Então, o olho vê aquela passagem, o olho vê como a pessoa se movimentando, mas são fotografias diferentes, né? 60 quadros por segundo. Então, pensa nisso. A arte cinética é uma arte baseada nessa ideia aí.
vamos voltar para a gente ver um pouquinho mais sobre essa exposição que aconteceu em Paris, né? O que aconteceu? Ela utilizou o movimento real por intervenção do observador, por causas naturais ou motoras, né? Então, os recursos: eletromagnetismo, água, vento, motores, ilusões de óticas e efeitos especiais e outros. E os materiais: madeira, metais, vidros, fios, arames, tudo depende da maneira como é apresentado, ok? Então, várias artes foram surgindo também baseadas nessa ideia, não é? Então, a exposição que teve o sugestivo nome de O Movimento, em francês, né? Le Mouvement. Então, essa exposição com esse nome, justamente baseando num movimento que o olho não consegue acompanhar direito e tem uma certa ilusão sobre o que está realmente acontecendo, tá bom? Então, vamos ver aqui um pouquinho mais, olha aqui, ó. Essa arte aqui, ó, Metamecânica, do Jean Tinguely. Então, olha aqui, ó, é uma apresentação com coisas muito simples, né? O objeto cinético do brasileiro Abraão, né? Palatinic, deve ser um cabo raciado com algum grego, sei lá, esse nome aí, hein? Né? Paz, né? De algum lugar assim. A obra possui um circuito elétrico que a movimenta. Então, tá aqui essas varetas aqui simples, né? Mas com o movimento ela ganha seu encanto. E o nome Metamecânica. O Alexander Calder, com essas 4 pétalas, né, negras no ar, também utilizou-se do mesmo raciocínio, né? Ó, olha aqui também, vermelho, branco e preto e bronze. Mais uma utilização. E uma outra utilização totalmente inusitada, aqui do Marcel Duchamp, lá de 1913. Talvez esse Red Made aí, né, que a gente já discutiu sobre isso, talvez isso aí tenha inspirado o Alexander Calder, né, com suas 4 pétalas. Então vamos caminhando aqui. Um novo tipo de arte, uma outra ideia que surgiu, foi a ideia do concretismo. O movimento concretista tem como percussores os holandeses Mondrian e Theo van Doesburg. Pegou aí? Van Doesburg. Que rejeitam a subjetividade e criam um idioma plástico universal. Rejeitar a subjetividade, né? Então, se rejeita a subjetividade é porque é mais objetivo, é mais direto, é mais racional, né? E, através dessa nova postura, criam um novo recurso, né? Uma nova maneira de ver um idioma plástico universal. Mais um, né? Tudo faz parte da linguagem, né? Tudo faz parte da leitura que a gente vai fazendo. A gente vai discutir sobre isso também. Olha aqui as obras de arte, né? Então, no movimento russo, o construtivismo, isso teve aqui repercussão até na educação, né? Que, além de uma arte visual e abstrata, propõe uma arte integrada à ciência e à técnica. Então, destacou-se o construtivismo no movimento russo. Na escola Bauhaus, quem é que lembra aí de Renato Russo, né, do Legião Urbana, falando sobre Bauhaus, a sua música? Uma escola superior de criação industrial que leva a arte
para o design. Então, vários movimentos aí surgiram aí dentro do concretismo, né, onde os artistas vão propondo novos idiomas, novas maneiras. E nessa escola Bauhaus, deixa eu fazer um comentário aqui rápido aqui, porque tem um negócio muito interessante sobre o design, né? A criação industrial, o que quer dizer? É a arte sendo usada para fins industriais. Tipo, vou dar um exemplo aqui, você vai entender rapidão. Os carros, os novos modelos de carros, é um desenhista com a sua prancheta que faz aquela criação, faz aquela sua proposta. E é muito importante porque o modelo de carro, às vezes, não é aceito pela população, mesmo com toda a mídia propagandística, né? Mas muitas vezes o modelo não é aceito e o carro fica encalhado, não vende. Já outros carros têm um desenho tão bonito, assim, atrativo, cada vez mais irresistível, que as pessoas, por outro lado, na sua sede, na sua febre de consumo, ficam, não, eu tenho que ter um carro daquele, né, e tal. Não importando se isso aí não implica necessariamente em um bom conforto, mas a aparência causada por aquele desenho, né? E aí isso aí é estudado em escolas, novas técnicas, novas maneiras, e a visão do artista totalmente voltada para atingir o consumo geral, mundial. Ok? Viu aí? É muita coisa, né? Concisa de ir junto. Vamos voltar. Então, a arte concreta, vamos saber mais um pouquinho, surge na Europa por volta de 1917, na tentativa de se criar uma manifestação abstrata da arte. Meu Deus, cada tema que aparece aí, cada ideia, aí eu fico doidinho para comentar, porque a abstração, o que é a abstração? A pessoa pensa muito antes de realizar a arte. Então, pensar é abstrair, é você analisar profundamente cada detalhe das coisas, né? E aí, a sua resultante pode não ser uma coisa, assim, imediatamente reconhecida pelos nossos sentidos. Por exemplo, você olha para essa obra de arte aqui, o que você vai reconhecer? Mas a Ligia Clark colocou o nome de bichos na arte dela. Então, nessa mini escultura aí. Então, você olha para isso aí, pensando em bichos, você vai associar, né, essa ideia aqui com essa apresentação, com essa aparência. A apresentação que ela fez dos bichos foi essa arte aqui. Lembra um mosquito, lembra algum animal em algum momento, né? Algum bicho assim. Entendeu? Essa é a ideia. Então, a busca dos artistas era incorporar a arte, a música, a poesia, as artes plásticas, às estruturas matemáticas geométricas. Então, é muito profundo, né? A abstração vem do fato de que isso aqui realmente não é um bicho. De jeito nenhum, né? Isso aí não é bicho nenhum, não. É uma escultura aí, alguma coisa feita aí, que vai lembrar bichos, algum bicho que a gente vê na natureza. Mas é uma relação, uma simbolização, entendeu? Então, é uma abstração da artista, né? Então, essa é a ideia por trás da arte concreta. Tá bom? A intenção deste movimento concreto era desvincular o mundo artístico do natural e distinguir forma de conteúdo. Então, tá, olha essa forma aqui. O que ela tem a ver com esse conteúdo aqui, certo? Então, é isso. Não é reconhecido objetivamente. Se fosse natural, o artista ia fazer
um besouro aí mais fácil da gente reconhecer, mais fácil da gente entender. Entendeu? Essa é a ideia. E a forma geométrica está aqui no fato de que você tem um círculo quase completo, né? Tem aqui também um retângulo, uma estrutura retangular. As formas geométricas estão aí, né? Enquadradas nessa arte aí. Então, em 1936, o suíço Max Biel, gente fina, um cara muito legal, emprega a expressão arte concreta. Ele é o cara que deu o nome desse movimento aí, para designar uma arte construída objetivamente em estreita ligação com a matemática. Sua participação e premiação na primeira Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1951, deu um novo alento ao movimento concretista, que começava a surgir no Brasil. Então, a Bienal é uma exposição que acontece de 2 em 2 anos, por isso que fala né? Bienal. Então, ele veio ao Brasil e aí os artistas brasileiros que estavam dentro da mesma tendência começaram a ter um gás novo, né? Como Amilcar de Castro, pintor, escultor, artista plástico e designer gráfico. O cara é um artista, né? Que se expressava dessa maneira aqui. Olha aqui um trabalho do Max Biel, né? Semelhante à ideia da Lygia Clark, né? Ele fez aqui uma unidade que ele chamou unidade tripartida, não é isso? Mas se você fosse olhar assim, com objetividade, do que você ia comparar isso aí? Né? O que isso aí se assemelha? Mas o Max, ele chama de tripartido, quer dizer, é uma coisa que tem três pontas, vamos dizer assim. 3 pontos de partida. Ok? Olha aqui o Max. Cara, gente boa. Olha aí, tá vendo ele com a cara dele pensando? É o artista responsável pela vinda do concretismo para o Brasil. Ele florescer os artistas já estavam pensando, já colocaram suas ideias para fora também. As principais características do concretismo nas artes plásticas. Então aqui, preste atenção, tá? Porque isso aqui já é mais direto, né? Busca de precisão nas formas, uso de formas abstratas. Então, formas abstratas são formas que não se parecem com nada que a gente tem no mundo real, né? É coisa do pensamento dele, assim, que ele pensou nesse objeto assim de 3 soluções, 3 saídas, e colocou a forma em discussão aí. Então, tem influência do cubismo, porque tem geometrismo, né? Formas geométricas aí, união entre a forma e o conteúdo, defesa da racionalidade, lógica e cientificismo, porque tem muito estudo, né? Olha aqui, mais detalhes sobre a unidade tripartida. É uma obra em aço inoxidável, concebida, né, pensada pelo Max Biel. Cara, você é o cara. E tem uma artista brasileira aí, né, a nossa maravilhosa Lygia Clark. Cara, viu? Ela é muito meal também. Expondo no Museu de Arte Moderna de Nova York. Olha aí, como é importante, né, ter um artista com esse reconhecimento ao ponto de ser aceito o seu trabalho. Olha aqui, planos em superfície modulada, número 5. Mais uma da Lygia Clark. Perfeito? Tem a ver com essa forma aqui, só que aqui não é escultura, né? Então, pessoa muito estudiosa. E aí vem a literatura. Olha, um gancho, né? Uma influência. A poesia concreta, ou seja, a arte através de palavras.
Então você tem aqui, ó, o símbolo do infinito, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Tal, mais ou menos assim, parece uma gravata. Com a seguinte frase, né? O infinito dos seus olhos me faz encontrar... Aí o infinito dos seus olhos, de novo, né? O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito. Quer dizer, é um símbolo, é uma ideia maravilhosa, porque não tem começo nem tem fim, né? Quer dizer, se você... De que ponto você começar vai dar certo no final. Mas a ideia, ela é um moto contínuo, ela não tem como se findar, né? Fica movimentando aí, né? E aí é uma poesia que você vê a concretude dela através do próprio símbolo, o símbolo matemático do infinito, se não me engano. Bom, uma forma de dar vida às palavras pela força contida na própria palavra, né? Faz sentido quando a gente lê uma poesia dessa. A poesia não precisa ser longa não, tá? Pode ser até, às vezes, só um verso, mas que dá uma ideia, assim, gigantesca como essa aqui. Se for parar para pensar, né? Havia uma pedra no meio do caminho. Né? Se a gente for pensar nessa frase aí, né? Nesse verso aí de Andrade, que ele repetiu várias vezes, e é uma coisa genial. Os principais representantes da poesia concreta no Brasil foram Augusto de Campos e Haroldo de Campos, irmãos, Décio Pignatari e o Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart é um poeta maravilhoso, um grande observador da arte, né? Ele tem uma poesia que foi musicada pelo grande Fagner, Ser a Arte. Minha alma de sonhar-te está perdida, meus olhos andam cegos de te ver. E aí vai, linda demais. Eu recomendo que você procure ver um pouquinho mais do Ferreira Goulart e dos outros também, que cada um desses poetas aí são maravilhosos. E ainda tem também o Arnaldo Antunes, que eu não citei aí, mas que também é um gigante, é o mais atual de todos. E aqui eu chego numa tendência, né, artística que certamente vai mexer um pouquinho com a sua cabeça. Falei para o nosso intérprete de Libras aí que ele ia mudar toda a vida dele através desse conceito aí, tá? Deixa eu comentar aqui um pouquinho aqui para vocês. Olha só, o minimalismo está dizendo, é o mínimo. Então, é que a gente pensa que a gente precisa de muito mais coisas para ser feliz, para viver bem. E não é tão, assim, importante, interessante que a gente tenha tantas coisas que a gente vive a nossa vida toda e nem usa, fica lá guardado. Eu já conheci várias pessoas que compram louças e essas pessoas que eu conheço que já faleceram, infelizmente, e nem usaram aquilo que compraram, né? Então você tem que pensar e avaliar, será que eu realmente preciso? E tudo que você comprar, use, né? Para ter sentido na sua vida. Trazendo essa ideia aí para a arte, né? A arte minimalista também apresenta esse conteúdo. É uma arte super simples, mas que a disposição dessa arte em certos ambientes, né, embeleza, agrada, né, faz pensar e, ao mesmo tempo, contém o mínimo para que seja uma composição que faça sentido aos nossos sentidos e aos nossos olhos. Vamos voltar lá para a gente ver o conceito sobre a arte, né? A arte minimalista apareceu, né, nos anos 60 também, tá vendo? Nos anos 60 foi uma bomba. E caracterizava-se como uma radicalização extrema, radicalização já extrema, de algumas ideias vanguardistas. Vamos ver que ideias são essas, né?
Olha aqui a arte aqui, sem título, do Donald Judd. Ele simplesmente empilhou dessa forma e, se você colocar num certo ambiente, fica interessante, sim. Uma outra ideia aqui, né? O cubo aberto, né? Está lá em Berlim, na Alemanha, né? Laca sobre alumínio. Então, é um cubo, mas não tem, né? Não tem, e não tem, e não tem, e também não tem. Então, sugere ser um cubo, sim, mas é incompleto, né? Mas essa é a ideia, né? De que você chegue a essa noção com alguns elementos apenas, né? Eu já falei também aqui em alguns outros momentos que muitas vezes nós atribuímos um conceito a certos símbolos, né? Algumas coisas a gente entende de uma maneira porque é concebido, vamos dizer, acordado. Se eu digo que isso aqui é um círculo, né? Não está perfeito, mas eu estou te dizendo que isso aqui é um círculo. Se você não sabe o que é um círculo, você vai aprender desde criança que isso aí, quando você olhar para isso, um círculo, né? E isso aí é só o início da ideia, porque tudo isso que a gente aprendeu, olha aqui, nós aprendemos que isso aqui é um S, ok? É um símbolo. E através disso daí, todas as outras ideias vão se somando. Surgiu em Nova York entre os anos 50 e 60 e faz referência aos movimentos culturais e estéticos que priorizavam o uso mínimo de recursos, reduzindo-o ao seu nível essencial e descartando as futilidades. Olha aí, gente, é pauleira demais isso aí. Isso aí, a gente vai parar para pensar, vai fazer uma pausa e vai reverenciar a muitas outras ideias. Vamos voltar aqui no sem título, aqui com o nome já de pilha, né? Do Donald Judd. Apresenta outras duas características básicas: o aspecto de produção seriada e o aspecto frio, carente de expressividade. A arte minimalista tem essas duas características aí, né? Seriado, porque uma repetição igual, né? Pá, 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 né? E não tem grandes expressões, né? Então fica meio ali frio. É preciso que a pessoa que vá apreciar aí tenha assim muito para interpretar, seja uma pessoa que gosta de interpretar as coisas, seja uma pessoa que tenha um amor pela arte muito grande, né? Porque uma pessoa mais objetiva, ela não vai assim nem parar muito para olhar. É isso? Então, o crítico de arte e filósofo, Richard Arthur Waldheim, apontava o minimalismo como um dos movimentos que mais influenciaram a arquitetura, o design, o desenho industrial e as artes visuais. O minimalismo se tornou atemporal. Quer dizer, em qualquer momento pode-se servir-se, utilizar da ideia minimalista, né? De usar somente o essencial, buscar a essência das coisas. Olha aqui essa obra do maravilhoso Mondrian. Acho que é Pieter Mondrian. Pedrinho. Então você está vendo aqui essas formas geométricas onde ele faz essa disposição aí. E se você vai olhar e vai se abstrair, você vai chegar assim
sem limite de ideias, de leituras que você pode fazer. Olha aqui também essa diagonal, né, em 1963, Dan Flavin, sei lá. É um tubo amarelo fluorescente colocado nessa posição aí, né, nessa diagonal. E o nome? Diagonal. Então, veja que é uma coisa assim, uma ideia bem simples, mas que quando você vai refletir, aí a composição se agiganta. Outra obra aqui de Judy Chicago, né? Estamos vendo aqui esse ambiente aqui com a instalação, areias e potes, né? Outra instalação minimalista aqui do Ralph Werner. Ele colocou só esses objetos assim nessa disposição aí, ó. E aí, mais uma da arte minimalista, da arte contemporânea do nosso tempo. Então agora vamos ver o que a arte se alimenta das profissões, as profissões se alimentam da arte, as pessoas... Eu vou comentar aqui para vocês duas artes para você refletir. Você pode ter muitas outras formas de arte, mas eu vou discutir isso daqui só para você ver como tem fundamento, né, o que a gente faz na arte com profissões. Eu estive num show recentemente, eu contei que pelo menos 20 pessoas estavam ali trabalhando para oferecer, e foi um espetáculo de música, tá? Para oferecer, né, um espetáculo concebido e protagonizado pelo grande artista da nossa cidade, o Silvio Santos, né, um grande expoente, né, da arte musical aqui. Bom, então, falando de dança, é uma opção para ser professor de dança. Técnicas de diferentes tipos de dança. Você tem esse tipo de dança aqui, que é o balé, tem a dança afro, tem o forró, tem a dança contemporânea, entre outros tipos, né? A dança contemporânea não obedece a nenhuma regra, nenhum estilo, né? E o balé, ao contrário, tem suas regras rígidas, né, dos movimentos, né, a força dos bailarinos. A dança afro, né, é só você pesquisar um pouquinho, você vê grupos de pessoas dançando ali na rua, na poeira. Estuda questões relacionadas à fisiologia e anatomia do corpo humano. Então, tem que estudar muito para poder trabalhar com dança, né, profissionalmente. E aí você tem também que na música o bacharelado e a licenciatura. É escolhido por quem já possui conhecimento prévio na área. Porque você, para entrar, você precisa fazer uma prova prática de aptidão, né, onde é analisada a sua capacidade de ler partituras e o seu conhecimento sobre os ritmos e instrumentos. Quer dizer, ver se você na prática tem realmente algum pano aí, né, para essas mangas aí, ok? Então, gente, chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham aí gostado, né, porque veja que se você for tirar isso daí para as outras formas de arte, você vai ver que em tudo tem várias pessoas trabalhando junto para poder fazer com que a arte aconteça junto ao grande público, né? Então, pense nisso. Ficamos por aqui. Tchau.